Quantas das coisas que você quer realmente nascem de dentro? E quantas foram colocadas aí, como sementes invisíveis, por vozes que você nem percebe mais escutar? Essa é uma daquelas perguntas incômodas que só se fazem uma vez, mas ecoam por toda a vida. Os seus desejos, hábitos e pensamentos são realmente seus? Vivemos imersos em redes que nos moldam silenciosamente. Família, escola, religiões, propaganda, algoritmos, cultura. Cada uma dessas estruturas opera como um escultor invisível, talhando nossas vontades, gestos e sonhos. Mas se tudo isso nos forma, o que sobra de nós? E mais ainda, se aquilo que chamamos de nós é composto por desejos emprestados, ideias recicladas e medos herdados, quem somos quando silenciamos tudo isso? Essa é a centelha do despertar. O momento em que a alma, sufocada sob camadas de condicionamento, começa a pulsar em busca de ar, de autenticidade, de verdade. Descida à sombra. Imagine um rio que corre desde a sua infância. Cada pedra no leito desse rio é uma crença absorvida sem questionamento. Homens não choram. Sucesso é ter muito dinheiro. Não faça perguntas demais. Essas pedras moldam o curso da água da sua consciência. Na era digital, isso se intensifica. Os algoritmos sabem mais sobre você do que seus pais. Sabem o que você deseja antes mesmo de você sentir. Sabem o que te irrita, o que te excita, o que te convence. Cada curtida, cada clique, cada deslizar de dedo é anotado, interpretado e devolvido a você como sugestão. E você acha que escolheu, mas foi escolhido. Somos condicionados desde antes do nascimento. E ao longo da vida, passamos a nos identificar com o condicionamento. O eu que você acredita ser pode ser apenas um reflexo acumulado de todas essas camadas externas. O ego, como um espelho sujo, reflete o mundo que o rodeia, mas insiste em dizer: isso sou eu. Vivemos em prisões sem grades, construídas com expectativas sociais, traumas infantis, repetições inconscientes. Desejamos o que é desejável, pensamos o que é pensável. Agimos como se estivéssemos sendo observados o tempo inteiro. E, de fato, estamos. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós, mas também é onde reside o que é genuinamente nosso. Para recuperar a soberania sobre o ser, é preciso descer, sabedoria ancestral. Essa não é uma constatação desesperada. É, ao contrário, o primeiro passo rumo à liberdade. As tradições místicas sempre souberam. O eu comum é uma ilusão. No hermetismo, aprendemos. O universo é mental. E o primeiro passo é dominar os próprios pensamentos. Como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. No budismo, o caminho é o esvaziamento do eu ilusório. A não identificação. O estado desperto é aquele que observa os pensamentos passando, mas não se agarra a eles. No gnosticismo, é a memória de uma centelha esquecida. A alma aprisionada em um mundo de ilusações, ansiando pelo retorno ao pleroma, a plenitude divina. Carl Jung chamou isso de processo de individuação, a atravessar a sombra, encarar os complexos inconscientes, integrar os opostos e emergir como um ser mais inteiro. Não se trata de destruir o ego, mas de colocá-lo a serviço do self, o centro verdadeiro da psique. A tradição tolteca fala dos acordos que fazemos com o mundo, quase todos inconscientes, herdados, impostos. Romper esses acordos é iniciar a verdadeira vida. O sufismo fala do polir do espelho do coração, para que ele possa refletir o divino. O taoísmo ensina a retornar ao wu-wei, o agir sem esforço, alinhado à essência. Esses caminhos convergem em um ponto. A consciência é o portal, a lucidez é a chave, e o retorno ao centro é o destino. Como começar essa ruptura? Como ouvir a própria voz no meio do ruído? O primeiro passo
é o silêncio. Não como fuga, mas como presença. Desligar as telas, interromper a compulsão. Permitir que o vazio fale. A desintoxicação informacional é um ritual de reconexão. Ficar só consigo mesmo. O suficiente para que a música interior volte a ser audível. Para que a voz da intuição, sutil, mas firme, tenha espaço para surgir. Depois, a observação. Cada desejo deve ser interrogado. De onde você vem? Para onde quer me levar? Essa investigação interna pode ser guiada pela meditação profunda, pela psicoterapia, ou mesmo pela arte. Expressar é descobrir. A contemplação da natureza ensina a estar, sem desejar, a observar, sem dominar. As árvores não correm, o rio não se compara, a montanha não pede aprovação. Tudo apenas é, e ser é suficiente. Então, surge o desapego, a coragem de deixar morrer ideias que nos serviram no passado, mas que agora pesam. A consciência de que mudar não é trair a si mesmo, mas reencontrar-se. E a disciplina amorosa, não como autoimposição, mas como cultivo, o jardim da alma, floresce com cuidado, não com pressa. No fim dessa jornada, você não se torna uma nova pessoa. Você se torna quem sempre foi. Antes das vozes, antes dos condicionamentos, antes das camadas. Você não pensa mais por reflexo, mas por revelação. Deseja menos, mas deseja melhor. Anda mais leve, mas com mais firmeza. E quando os antigos pensamentos tentarem voltar, você não os expulsará com raiva, mas os acolherá com compaixão. Porque saberá, eles também estavam tentando te proteger. Agora, você pode desejar com clareza, porque sabe onde termina o mundo e começa a sua alma. Pode pensar com inteireza, porque sabe reconhecer o pensamento que é seu. E pode habitar o mundo com presença, porque não é mais prisioneiro de imagens. O verdadeiro ser não é uma construção, é um reencontro. E esse reencontro não é ruidoso. Ele não está nos gritos de aprovação externa, nem nas conquistas acumuladas para preencher um vazio. Ele acontece nos silêncios entre um pensamento e outro, nas pausas em que você respira e sente que estar vivo é suficiente. Retornar ao centro é relembrar que você nunca foi o ruído, nem o desejo dos outros, nem o reflexo no espelho social. Você sempre foi a consciência que observa, a chama que persiste, o testemunho silencioso que espera pacientemente ser lembrado. E então, nesse retorno, você passa a viver, não para agradar, mas para expressar, não para vencer, mas para florescer, não para ser visto, mas para ver com clareza. Porque ao final de tudo, você entende, a verdade não é algo que se conquista, é algo que se revela quando tudo o que não é você finalmente se cala. E é então que o mundo muda, porque você mudou e sua presença passa a irradiar uma nova frequência, silenciosa, mas poderosa. Não você falando mais alto, mas você vibrando mais verdadeiro. Outros sentirão, alguns se afastarão, outros se aproximarão, mas você não estará mais em busca de confirmação, você estará em paz. Porque, enfim, você voltou para casa. Conta uma velha tradição do Oriente que havia um jovem peregrino que sonhava em encontrar o fogo sagrado da verdade. Disseram-lhe que esse fogo estava no cume da montanha mais alta do mundo, protegida por ventos, feras e ilusões. E assim, ele partiu, com fé, com coragem, mas também com pressa. Ao longo do caminho, encontrou mestres, espelhos, miragens. Cada um dizia possuir a chama. Cada um pedia que ele parasse, que ficasse, que abandonasse a busca. Mas algo dentro dele sussurrava: continue. E ele continuou. Escalou penhascos, atravessou desertos, enfrentou o frio do abandono e o calor do orgulho. Anos se passaram, até que, enfim, no topo da montanha, em um templo antigo e vazio, ele encontrou um espelho. Nele, viu-se cansado.
envelhecido, mas vivo, e ao olhar com atenção, viu no próprio peito uma pequena chama, silenciosa, persistente, queimando desde sempre. A chama não estava fora, nunca esteve. A montanha era apenas um círculo. A subida era para que ele pudesse descer. Para dentro. Ele riu, chorou, sentou-se e permaneceu.